Muito bem, então de forma muito oficial, Dom Paulo, muito obrigado pela presença do Senhor junto conosco. É muito bom para nós a certeza que de fato nós não somos ovelhas sem pastores, né? E o Senhor tem sido muito solícito, e eu digo como padre, a nossa alegria dessa disponibilidade que o Senhor tem de se fazer presente em tudo, em nossa arquidiocese, e nos faz sentir de fato aquilo que sentiram os discípulos. Quando o Senhor por primeiro, na frente, vai, e na segurança de saber que o Senhor está à frente, os discípulos vão atrás. E então, muito obrigado pelo pastoreio do Senhor, muito obrigado por se fazer presente aqui. E nós estávamos conversando na casa de Dom Paulo, e dizíamos que ia ter. Ele falou, não, eu quero ir. Né? O padre Ivânia jogou assim, vamos ter, você podia aparecer lá. Não, eu quero ir. E ainda com tantos compromissos, quis fazer presente. Muito, muito obrigado. Convido a todos a ficarem de pé. Vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso pastor, para que as 3 orações e pedidos que nós estamos fazendo esses dias também possam inflamar o coração de Dom Paulo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde. Precisamos nos assentar, a casa é do Senhor. Eu vou ter que me ausentar porque eu tenho missa no hospital ali, porque o trabalho continua. Boa tarde. Saúdo com alegria e com afeto, Padre Rafael, que é o digníssimo pároco aqui da nossa paróquia Nossa Senhora das Saúdes, também vigário episcopal do nosso vicariato, Padre Vânia, saúdo o diácono, saúdo a cada um, a cada uma. É uma alegria estar aqui nesse encontro de formação de catequistas da paróquia, do vicariato e também de catequistas de toda a arquidiocese que aqui se encontram presentes. Tenho certeza disso, que eu tenho um profundo carinho pela catequese. A catequese é um ministério, se pode usar hoje essa palavra, fundamental na vida de uma igreja. Vocês são aqueles que educam na fé. Vocês são aqueles e aquelas que têm a responsabilidade de formar na vida e na caminhada de nossas comunidades, de nossas paróquias, aquilo que o documento de Aparecida chama o discípulo missionário. A catequese é um processo de formação de discípulos, de discipulado. Catequese não é uma escola, catequese não é, a gente pode até dizer escola catequética, tudo isso pode ser usado, mas a catequese, eu quero dizer, a catequese não é curso, simplesmente para dar aula, para a pessoa aprender conteúdos. A catequese é formação de discípulos missionários. Quer dizer que a pessoa aprenda conteúdos, faz parte do processo catequético, porque ela tem que se apropriando dos conteúdos da fé. Mas a catequese ela não conduz o catequizando a crescer só intelectualmente. Ela conduz o catequizando a crescer na fé, a tornar-se verdadeiramente discípulo e, usando a expressão de Aparecida, discípulo missionário de Jesus Cristo. O processo de catequese é um processo de amadurecimento do encontro com Cristo. O documento de Aparecida diz que a fé nasce do encontro com Cristo. A catequese é um processo de amadurecimento do encontro com Cristo, de amadurecer na fé. Não é? E por isso o papel, o ministério de vocês na vida de nossas paróquias, de nossas comunidades é essencial. E o processo de catequese é um caminho. É um caminho que vai sendo feito de aprofundamento da fé, de aprofundamento do encontro com Jesus Cristo, de aprofundamento do seguimento de Jesus Cristo. Então a catequese é um caminho fundamental. O ministério de vocês é um ministério fundamental na vida e na caminhada
de nossas comunidades, de nossas paróquias, de nossa amada arquidiocese. Mas me pediram para apresentar para vocês o texto de Papa Francisco, Antiquum Ministerium, né, que é o título do motu próprio que Papa Francisco fez sobre o ministério do catequista, não é? Antiquum Ministerium quer dizer ministério antigo. Eu vou trabalhar assim com vocês o texto no motu próprio. Eu não gosto de ir interpretando as coisas. Gosto de dar vida ao texto. E dar vida ao texto implica ir fazendo o texto falar, e lendo e comentando, e dando vida ao texto. O Papa Francisco inicia dizendo: ministério antigo é o de catequista na igreja. Quando ele diz ministério antigo, ele quer dizer que é o ministério que vem lá desde o Novo Testamento. Desde o tempo, depois vocês vão perceber, vai ser citado um texto da 1 Coríntios 12, 28, 31, né, onde, segundo a interpretação de alguns exegetas, de teólogos, ali estaria o ministério do catequista já. Os teólogos pensam comumente que se encontram os primeiros exemplos já nos escritos do Novo Testamento. Quer dizer, que já no Novo Testamento se encontra o ministério de catequista. A primeira forma germinal desse serviço, do ensinamento, achar-se-ia nos mestres mencionado pelo apóstolo Paulo ao escrever a comunidade de Corinto. Então, o texto cita 1 Coríntios 12, 28, 31. E o que diz o texto da 1 Coríntios? E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, há o dom dos milagres, depois o das curas, o das obras de assistência, o de governo e o das diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem todos milagres? Possuem todos o dom das curas? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros. Vocês percebem que Paulo cita aqui os mestres. Esses mestres, segundo a interpretação aqui de teólogos, de exegetas, seriam os catequistas. Né? Seriam na comunidade primitiva os catequistas. Há a hipótese de, segundo, por exemplo, o cardeal Martini, que era um grande biblista, ele tinha a hipótese de que o próprio Evangelho de Marcos era o Evangelho do catequista. Que o Evangelho de Marcos apresentaria todo um processo, um itinerário de formação na fé. Nós vamos encontrar já no início do segundo século, no final do primeiro século do cristianismo, e no início do segundo século, existe um texto que se chama Didaqué. A Didaqué seria possivelmente um livro usado para a formação na fé. Para a formação na fé, para a instrução. Não é? Então, quer dizer, que o ministério de catequista, o ministério dessa pessoa, ou dessas pessoas que ensinam, que educam na fé, é algo antigo. O Papa Francisco afirma, no motu próprio, que já está presente, segundo a interpretação de teólogos, de exegetas, já está presente no próprio Novo Testamento. Quer dizer, a igreja sempre teve essa preocupação de formar na fé, de educar na fé, de educar o discípulo. Sempre teve pessoas que no interior da comunidade, na comunidade cristã, tinham esse ministério de educar na fé, de ajudar na formação do discípulo missionário.
Continua o texto de Papa Francisco. O próprio São Lucas afirma na abertura do seu evangelho: resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los, e coloca entre colchetes, fatos que entre nós se consumaram, a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de conheceres a solidez da doutrina em que fostes instruído. Isso é o prólogo do Evangelho. Foi o Evangelho para o domingo passado, da missa, onde se leu o prólogo do Evangelho de São Lucas. E então, comenta Papa Francisco, o evangelista parece ter ciência de estar a fornecer com os seus escritos uma formação específica do ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o batismo. Quer dizer, não é? O evangelista, quando escreve o seu evangelho, o dirige a esse certo Teófilo. Teófilo poderia ser alguém que patrocinou o evangelho, mas o Teófilo pode ser aqui a comunidade, Teófilo pode ser aqui o crente, Teófilo pode ser aqui. Teófilo é nesse evangelho cada um de nós, porque Teos, Filos, Teófilos quer dizer amigo de Deus. O evangelho, ele tem essa intenção de formar o quê? De formar amigos e amigas de Deus. Mas o evangelho é dirigido a esse certo Teófilo, para que ele possa atestar a solidez dos ensinamentos. Não é? Então, o evangelista parece bem ciente de estar a fornecer com os seus escritos uma forma específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o batismo. Solidez e vigor, quer dizer, uma formação sólida, solidez e vigor. A quantos já receberam o batismo, quer dizer, já foram iniciados na fé, já estão num processo de amadurecimento da fé. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas: mas quem está a ser instruído na palavra, esteja em comunhão com aquele que o instrui em todos os bens. Aquele que está sendo instruído, esteja em comunhão com aquele que instrui. Percebam bem? Aqui já tem um ministério, já tem pessoas na vida, no interno da comunidade. Gálatas aqui, não é? Mostra que já há pessoas no interno da comunidade que instrui. Aquele que é instruído, quem está no processo de catequese, esteja em comunhão com aquele que instrui. Quer dizer que já tem pessoas no interno da comunidade que exercem esse ministério. Então, como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade fundamental: a comunhão de vida como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Comunhão de vida, né, diz o texto, como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Comunhão de vida o quê? Entre quem instrui e quem é instruído. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, ou melhor, estou dizendo, o texto está dizendo que já no Novo Testamento se encontra um ministério de alguém que instrui na fé, o ministério de catequista. Quer dizer, seja aqui a citação de Coríntios, da Epístola aos Coríntios, estamos aí pelos anos 50, da era cristã, seja o prólogo do Evangelho de São Lucas, que fala, se dirigindo até a fala da solidez do ensinamento recebido, seja aqui a Epístola aos Gálatas, que fala de comunhão entre quem é instruído e quem instrui. Quer dizer que já existe na comunidade um ministério, existe na comunidade pessoas que instruem na fé. Quer dizer porque nós estamos aqui no início do cristianismo. No início do cristianismo se convertiam principalmente, às vezes, pessoas adultas. Né? Claro que o processo de catequese, de catecumenato, ele vai se estruturando aos poucos.
Nós vamos, o tempo forte de estruturamento desse processo de catequese será principalmente o terceiro século, quarto século. O terceiro século nós vamos encontrar, por exemplo, um texto que se chama Traditio Apostólica de Hipólito de Roma, onde Hipólito de Roma vai narrar, inclusive, como era o processo catequético. Né? Um texto que chama Tradição Apostólica de Hipólito de Roma. Né? É tradição apostólica, né? Se questiona o autor, se é Hipólito romano, Hipólito oriental, né? Mas o texto é esse. E o texto já traz toda descrição de como era o processo catequético. E o quarto século, principalmente, que vai ser um século riquíssimo, com o que nós chamamos as catequeses pré-batismais. Existem várias catequeses escritas. Por exemplo, podem pegar as catequeses de Santo Ambrósio, se encontra aí à venda nas livrarias, a Paulus, naquele livrinho verde, vocês encontram as catequeses de Santo Ambrósio, catequeses também, e existe o que nós chamamos as catequeses mistagógicas, que eram as catequeses pós-batismais, né? Pós-batismais, pós receber o sacramento de iniciação cristã, porque na igreja primitiva, no terceiro, quarto século aí, se recebia na noite de Páscoa, os 3 sacramentos. Quais são os 3 sacramentos de iniciação à vida cristã? Qual o terceiro? A crisma, né? Batismo, Eucaristia e crisma. Né? São os 3 sacramentos de iniciação à vida cristã. E que, na igreja primitiva, se recebia tudo numa noite, na noite de Páscoa. Por que a noite de Páscoa é a noite batismal por excelência? Quem vai me responder? Quem respondeu, olha, eu dou até uma... É porque não tem nenhuma bala aqui, senão um bombom, senão eu dava. Né? A noite de Páscoa é a noite batismal por excelência, por quê? Porque o batismo é inserção no mistério pascal de Cristo. O que nós celebramos na noite de Páscoa? Nós celebramos a morte, a ressurreição de Cristo. Não é? É a vigília mãe de todas as vigílias. É a vigília pascal. E o que é o batismo? O batismo é morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Batismo, amados e amadas de Deus, é aquilo que aconteceu com a cabeça se tornar vida no corpo de cada um de nós, na realidade, na vida de cada um de nós. A morte de Cristo, nós somos inseridos no mistério pascal de Cristo com o batismo. Por isso que a noite de Páscoa é a noite batismal por excelência, porque aquilo que aconteceu com a cabeça, Cristo, sua morte e sua ressurreição, se torna realidade também na vida do cristão, quando ele é batizado. Ele morre com Cristo para ressuscitar com Cristo. Isso é o batismo. Por isso que a noite de Páscoa é noite batismal por excelência. Na igreja primitiva, o sacramento de iniciação à vida cristã, se recebia principalmente na noite de Páscoa, onde se recebia os 3 sacramentos. E o tempo de preparação, às vezes, era um tempo longo, levava anos, às vezes. Não é? E na noite de Páscoa se recebia os 3 sacramentos, onde quer dizer, eu estou iniciado. Quer dizer, eu fiz todo um processo de iniciação, eu me encontro iniciado no caminho da fé. E por isso recebia, na noite de Páscoa, os 3 sacramentos. Era batizado, era crismado e depois recebia a Eucaristia. Então, desde os primórdios, diz Papa Francisco, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministério concretizado no serviço de homens e mulheres que, obedientes à ação do Espírito, dedicaram a sua vida à edificação da igreja. Tão bonito isso aqui, né? Desde os primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, quer dizer, de ministério, de ministerialidade, daqueles que ensinam, daqueles que formam na fé,
concretizada no serviço de homens e de mulheres, que obedientes à ação do Espírito, né, quer dizer, concretizada, diz Papa Francisco, no serviço que de homens e mulheres, como nós estamos aqui hoje. De homens e mulheres que faziam o que na vida da comunidade? Que obedientes à ação do Espírito, dedicaram a sua vida à edificação da igreja. Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados, tomaram, em certos momentos, uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável para a comunidade. Assim o interpreta o apóstolo Paulo com a sua autoria quando afirma. Não é também no mesmo capítulo 12, onde Paulo vai dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada, pela ação do Espírito, uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Desculpe, eu agradeço a generosidade, mas me gripa. Então, a um é dado, pela ação do Espírito, uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé no mesmo Espírito, a outro o dom das curas no único Espírito, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isso, porém, o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Então, o Espírito é aquele que enriquece a igreja, que enriquece a comunidade eclesial com uma diversidade de dons, com uma diversidade de carismas. A diversidade de carismas provém do único e mesmo Espírito. E essa diversidade de carismas é para quê? Para a edificação do corpo eclesial. Do corpo eclesial quer dizer, para a edificação da igreja. Os diversos carismas dentro do povo de Deus, dentro da igreja, é para que a igreja cresça, é para que a igreja se torne mais bonita, é para que a igreja verdadeiramente se manifeste na sua riqueza, não riqueza de dinheiro, mas na sua riqueza, riqueza de dons, riqueza de carismas, de ministérios, né? É o mesmo Espírito que suscita essa diversidade no corpo eclesial. Quando eu falo corpo eclesial, quer dizer na igreja, para a edificação da igreja. Então, continua o Papa Francisco: por conseguinte, é possível reconhecer, dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento, a carismática aqui no sentido, quer dizer, na grande tradição de carismas que o Espírito suscita, né? Na grande tradição carismática do Novo Testamento, a presença concreta de batizados que exerceram o ministério de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. Quer dizer, os catequistas, né? A presença concreta de batizados, de pessoas que batizadas, iniciadas na fé, que exerceram o ministério de transmitir de forma mais orgânica, quer dizer, catequese mesmo, de forma orgânica, de transmitir de forma orgânica, mais orgânica, permanente, quer dizer, não é só uma vez, mas pessoas que exerciam dentro da comunidade essa missão, esse ministério, e associado com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. Quer dizer, o catequista. A igreja quis reconhecer este serviço
como expressão concreta do carisma pessoal que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Né? Quer dizer, a igreja quis reconhecer este serviço como expressão concreta do carisma pessoal que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Quer dizer, pessoas que exercendo este ministério, este serviço, evangelizaram, fizeram verdadeiramente a comunidade eclesial crescer. Né? Fizeram a comunidade eclesial crescer. Toda a história da evangelização desses 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Agora se dá um pulo, né, no texto aqui. Mas não eu dou um pulo, o texto que dá um pulo. O texto estava no Novo Testamento, agora ele já vai mostrar que como no decorrer desses 2000 anos, como este ministério foi importante. Né? Toda a história da evangelização nesses 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes e diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada, dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Vocês sabem que na vida de uma diocese, o primeiro catequista é o bispo. Né? O bispo é o primeiro catequista, os presbíteros e todos aqueles e aquelas que na vida da igreja sentem essa missão, sentem esse chamado, né, são formados para isso, participam dessa missão e agora desse ministério de ensinar, de formar na fé, de formar discípulos, de ajudar na formação do discípulo e do discípulo missionário. Não é? Então, pessoas que dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Né? Isso aqui é bonito. Que a fé fosse um válido sustentáculo, quer dizer, que a fé sustentasse a existência da vida das pessoas. Pessoas que se dedicaram à formação na fé, para que a fé sustentasse a vida das pessoas, dos catequizandos, do discípulo missionário. A fé, ela sustenta a vida. A fé, ela ancora a nossa existência no mistério absoluto de Deus. Por isso, ela sustenta a vida humana. Ela nos faz olhar sempre a vida, a história, os acontecimentos com alegria, com esperança, porque a fé nos dá sempre uma certeza de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor é uma presença na nossa vida. E o catequista é aquele que ajuda, faz com que a fé possa verdadeiramente sustentar a vida das pessoas. Vocês ajudam a formar na fé. O ministério de vocês como eu disse no início, o ministério de vocês é o ministério de ajudar a formar na fé, de ajudar na formação do discípulo missionário. Quer dizer, o catequizando, por isso que eu disse, o catequizando não é aquele que aprende um conteúdo de doutrinas e está tudo certo. Não é só isso. No meu tempo era assim, eu decorei o catecismo. E a gente podia fazer primeira comunhão, pois que eu sabia o catecismo de cor, aquele catecismo de pergunta e resposta ainda, não é? E foi assim. Formou. Tanto que eu estou aqui, sou bispo hoje. Não é? Formou. Mas quer dizer, não é que aquela catequese não formasse. Ela formou, tem tanta gente, minha geração toda, a maioria foi tudo formado desse jeito. Formou tanta gente que está aí na igreja doando a vida. É claro que a formação continuou com os cursos de teologia, com tudo, mas a base foi a catequese que me deu. E a base eu recebi através de catecismo de pergunta e resposta. Mas é claro que a catequese não é
só isso. A catequese é educar na fé. A catequese é fazer com que o catequizando cresça num caminho de discipulado. Num caminho de discipulado, que é sim também se encontrar com conteúdos, mas é antes de tudo se encontrar com uma pessoa concreta, que se chama Jesus de Nazaré. Ir cada vez mais se colocando no segmento de Jesus de Nazaré. Esse é o processo de catequese, de formação na fé. Claro que o processo de formação na fé é constante. O bispo é alguém que ainda está sendo formado na fé, o Papa. O processo de formação na fé, de amadurecimento na fé, ele é constante. A gente nunca pode dizer, eu já estou totalmente formado. Não, o processo de formação na fé ele é constante. O processo de amadurecimento na fé, ele é constante. Então não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequético. Homens e mulheres animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo fundadores de igrejas, chegando até a dar a vida, até dar a sua vida. Também nos nossos dias há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé. Né? Aqui o Papa fala de incontáveis leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequético. Quer dizer, vocês, né, leigos e leigas, batizados, pessoas batizadas que assumiram verdadeiramente esse ministério do aprofundamento da fé, nesse processo de formação na fé. O Papa vai dizer, homens e mulheres animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo fundadores de igreja, chegando até a dar a sua vida. Quer dizer, leigos e leigas que anunciaram, formaram na fé, ajudaram até, fundaram igrejas. Fundaram igrejas quer dizer, fizeram discípulos, né? Formaram verdadeiramente discípulos e discípulos missionários. É bonito isso, né? Leigos que verdadeiramente ajudaram, formaram na fé, e formaram na fé que até fundaram igrejas. Né? É o que acontece hoje na caminhada de nossas comunidades. Claro que nossas comunidades já estão fundadas, não é? Mas quem é que forma na fé? Quem é que está lá no dia a dia formando? Vocês. Quem é que está lá fazendo a diferença na formação na fé das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, né? Hoje, graças a Deus, a catequese de adultos é uma catequese bastante desenvolvida, né? E há tantas pessoas que vão se encontrando com a fé e que precisam amadurecer na fé, a catequese de adultos, né? Quem aí é catequista de adultos? Levanta a mão. São poucos, né? Mas é um processo que cada vez mais vai tomar forma na vida de nossas comunidades. No mundo secularizado, já há tanta gente que cresce, e que cresce às vezes sem se encontrar com a experiência da fé. E às vezes se encontra com a experiência da fé quando adultos. E aí que vão, então, amadurecer na formação, no processo de discipulado, no processo de formação na fé. Catequese de adultos, todo o itinerário de formação de adultos, da catequese de adultos. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja percebeu-se com renovada consciência da importância do compromisso do laicato na obra de evangelização.
Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade que há tanto para a implantação da igreja, como para o crescimento da comunidade cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. Não é? Quer dizer, esse reconhecimento que o Concílio Vaticano II dá na questão do laicato da vida da igreja. Vocês são todos leigos e leigas. Né? Leigos e leigas que estão o quê? Doando a vida nas nossas comunidades, que estão fazendo a diferença na vida das nossas comunidades. O Concílio Vaticano II, inclusive a Lumen Gentium, fez todo um capítulo sobre o leigo. Né? É o reconhecimento que o concílio traz desse papel fundamental dos leigos na vida das nossas comunidades. Leio de novo. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja percebeu-se com renovada consciência da importância do compromisso do laicato na obra da evangelização. Compromisso do laicato na obra da evangelização. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade que há, tanto para a implantação da igreja como para o crescimento da comunidade cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. Né? Quer dizer, as diversas formas de que o leigo exprime o seu carisma na vida da igreja, na vida da comunidade. Né? É o que vocês estão fazendo. Vocês, como leigos, estão se envolvendo, colocando os carismas de vocês, os dons de vocês, à disposição na formação do discípulo missionário, através do ministério de catequistas. Né? Claro que o ministério implica que, esse moto próprio do Papa Francisco, implica que sejam investidos, inclusive. Né? Tem todo um processo de investidura, tem todo um processo de formação e depois tem todo um processo de investidura. Mas, quer dizer, o Papa fala do ministério de catequista. Né? Desse ministério bonito, bonito e indispensável na vida das nossas comunidades, da formação da fé. E aqui, então, o Papa cita o decreto Ad Gentes, número 17. Diz o texto: é digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres, que, cheios do Espírito Apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absoluta e absolutamente necessária à expansão da fé na igreja. Né? Homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo, do Espírito Apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé na igreja. Né? Esse trabalho bonito de homens e mulheres na expansão da fé na igreja. É o ministério de vocês, é o trabalho de vocês, é a doação de vocês na igreja. A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir o interesse constante dos sumos pontífices, quer dizer, dos papas, no pós-concílio, do sínodo dos bispos, das conferências episcopais e dos vários pastores, que no decorrer dessas décadas imprimiram uma notável renovação à catequese. Quer dizer, quem é catequista aqui, quem é a catequista mais antiga aqui? Não é a senhora? Quanto tempo já a senhora já está dando catequese? Então, você deve ter acompanhado todo esse processo de renovação que teve. Né? Daquilo que eu estava falando, desde uma catequese de perguntas e respostas, até toda a renovação que a catequese foi passando. Né? Quer dizer, os vários documentos que foram sendo feitos do pós-concílio, como a catequese, como esse processo de formação na fé,
como esse processo foi se amadurecendo, né? O Papa cita aqui o Catecismo da Igreja Católica, a Exortação Apostólica Catequese Tradendi, o Diretório Catequético Geral, o Diretório Catequístico Geral, o Diretório Geral da Catequese, o recente Diretório da Catequese, juntamente com inúmeros catecismos nacionais, regionais e diocesanos, são expressão do valor central na obra catequística, que coloca em primeiro plano a instrução e a formação permanente dos crentes. Quer dizer, né, como a igreja do pós-concílio, a partir do concílio, como ela investiu, como ela cresceu nesse caminho da formação da fé, nesse caminho catequético, né? Como, através de documentos, como ela foi crescendo nesse caminho e como se deu passos nesse caminho, né? Isso seja a nível do magistério dos papas, seja a nível das conferências episcopais, seja a nível também das dioceses, né? Graças a Deus, a nossa amada arquidiocese, ela tem a catequese na arquidiocese e funciona, né? Tem uma coordenação, é uma dimensão da nossa amada arquidiocese que eu percebo que funciona, né? É claro que eu tenho um grande sede de entrando cada vez mais nesse mundo, de ajudar cada vez mais, de forma que a catequese cada vez mais responda aos novos desafios que a formação, que os nossos tempos vão colocando, né? Que a formação na fé responda cada vez mais a esses novos desafios. Mas graças a Deus, uma realidade que na nossa amada arquidiocese funciona, né? Pode, ué? A questão é que eu cheguei na catequese no tempo de pandemia, né? E a gente está, essa próxima semana agora, vou ter encontro com a coordenação, onde a gente quer cada vez mais que a catequese dê passos. Mas eu percebo pelas minhas andanças nas paróquias, na arquidiocese, eu já visitei mais de 120 e tantas paróquias, eu percebo que é uma realidade na nossa amada arquidiocese que está funcionando, né? Que quer dizer, que funciona, que temos muitos passos a dar, mas graças a Deus já se deu muitos passos. Quer dizer, eu estou usando o texto do site da CNBB, né? Da CNBB não, do site do Vaticano, porque a tradução oficial é essa do site do Vaticano. Eu estou terminando o número 4. Quer dizer, esse aqui. Antigo Ministério. Então, eu terminei o número 4, eu vou iniciar agora o número 5. Estamos à página 10. Alô? Please, o pessoal que estava aqui. Estamos à página 10, não é? Aqui vou iniciar o número 5, tá bom? É claro que eu não leio tudo, não. Eu estou lendo alguma coisa e eu vou para frente, porque senão, depois eu estou lendo e comentando, forma que depois vocês, não é? Releiam com liberdade. Às vezes um documento a gente tem que ler 2, 3 vezes, mais às vezes até, e às vezes fazer dele texto de cabeceira da gente, para a gente percebendo a riqueza dele. Então, número 5. Sem diminuir em nada a missão do próprio bispo, de ser o primeiro catequista na sua diocese, juntamente com o presbitério que partilha com ele a mesma solicitude pastoral, nem a responsabilidade peculiar dos pais relativamente à formação cristã dos seus filhos, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo,
se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese? São vocês, né? A presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, a missão nasce do batismo, né? Que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. São os nossos catequistas. São vocês, que na vida das nossas paróquias fazem a diferença na formação da fé. Continua o texto: esta presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma cultura globalizada que requer um encontro autêntico com as jovens gerações, sem esquecer a exigência de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária que a Igreja abraçou. Quer dizer, é a missão que vocês fazem, a missão de fazer com que as novas gerações aprofundem a sua fé. Não é? Se encontrem com a fé, aprofundem a sua fé. Claro que isso exige, de acordo com os nossos tempos, metodologias próprias, exigem, por isso que existe sempre esses momentos de formação, não é? Por isso que aquela que se propõe a educação da fé, quer dizer, que se propõe a formação de discípulos missionários, precisa estar sempre se formando. Não é? Por isso que a gente precisa estar sempre hoje se formando, porque exige sempre métodos novos, exige sempre, o conteúdo é sempre o mesmo, é Jesus Cristo, é o seu Evangelho, né? Mas que precisa ser sempre apresentado de uma forma nova, com metodologias novas, de forma atraente. Não é verdade que o processo de amadurecimento na fé não pode ser também uma coisa chatíssima, não é? Por isso exige que a gente esteja sempre se reciclando, por isso exige que a gente esteja sempre se formando, não é verdade? Eu digo sempre que um passo que eu acho que nós, como igreja, não digo só aqui em Brasília, eu acho que precisamos cada vez dar no processo de crescimento na fé, no processo de formação na fé, passa às vezes até pelos espaços. Não é verdade? Às vezes, por que a sala de catequese, onde acontece a catequese, às vezes uma sala de qualquer jeito, às vezes umas cadeiras tudo arrebentada, tudo, parece até às vezes escola pública, não é verdade? Não é? Não, eu não estou fazendo assim, por exemplo, São Carlos, uma das coisas que eu batia muito era isso. Quer dizer, a gente precisa ir no caminho da catequese, até os espaços precisam ser espaços humanizados. Eu já disse isso aos padres, e vou bater tantas vezes. Não é? Precisa ser espaços humanizados, espaços agradáveis, onde o próprio espaço ajuda com que o encontro de catequese seja um encontro agradável. Eu fui a uma paróquia uma vez que tinha até uma sala da mistagogia. Né? Tem coisas interessantes já na igreja, graças a Deus. Né? Eu fui a uma paróquia uma vez que tem uma sala da mistagogia, onde ali o catequizando ouvia a palavra, onde ali era convidado a interiorizar a palavra. Não é? Tem já coisas muito interessantes. Eu fui a uma outra paróquia uma vez, onde tinha até as salas preparadas para as criancinhas menores, assim até as cadeiras, tudo direitinho, né? Preparado para criancinhas menores, outra para as crianças um pouco maiores, outra já para maiores, outra para adultos. Não é? Os espaços também são importantes, onde onde tudo ajuda, né? Tudo ajuda nesse processo de amadurecimento na fé, nesse processo de crescimento na fé. E claro que vai além das capacidades de vocês, né? Aí depende, entra em ação tantas outras, os senhores párocos, tem que entrar em ação.
onde é um caminho. Eu digo, não é que a gente tem que querer tudo também, achando que vamos fazer tudo no momento, mas até os espaços precisam ser, na minha percepção, espaços mais humanizados, espaços que ajudem verdadeiramente, onde a pessoa esteja ali bem, onde o próprio espaço ajude também no amadurecimento, na formação, né? Onde tudo seja agradável. Eu digo sempre, por que falar da fé, por que a formação na fé tem que ser uma coisa chata? Por que tem que ser? Claro que não. Tem que ser uma coisa agradável, não é verdade? A formação na fé tem que ser uma coisa agradável, onde você vai crescendo no caminho da fé e vai crescendo com beleza. A catequese não pode ser uma coisa chata. Eu já dei catequese quando era seminarista. Eu lembro que era uma luta, porque eu trabalhava com adolescentes. Então é uma luta, né, para você mantê-los acesos, para você mantê-los atentos, para você fazer um encontro de catequese agradável. Mas tem que ser, né? De forma que o processo de crescimento na fé seja um processo agradável. A fé tem que ser apresentada de forma agradável. A fé tem que ser apresentada com beleza. Eu digo assim, se muita gente às vezes deixa de crer hoje, às vezes a culpa é nossa, de nós católicos, porque às vezes nós não apresentamos com beleza a fé. É claro que é preciso a gente se encontrar com a beleza da fé, né? Eu vi uma vez uma entrevista com o Franco Zeffirelli, e ele falando como ele, nos seus filmes, tinha a preocupação de falar bem de Deus, de apresentar a beleza de Deus. Isso é um cineasta, né? Ele dizia, se eu estou falando do divino, eu tenho que apresentar a beleza do divino. E nós falamos de quem para os catequizandos? Não é do divino? Não é de Deus que nós falamos para os catequizandos? É ou não? Sim ou não? Claro! Claro que é de Deus que nós falamos. É Deus que nós apresentamos. É o mistério do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a sua ação na história. E na sua ação na história entra todo o conteúdo de catequese, e a sua ação na história. Tudo provém do mistério eterno de Deus. O mistério de Deus é o mistério central da fé. É o mistério do qual todos os outros mistérios estão coligados. Não é de Deus que nós falamos. Então, a importância também da gente falar bem de Deus, apresentar a beleza de Deus. Esse eu diria que é um dos grandes desafios do nosso tempo hoje, não só da catequese, da teologia, nossa, da pregação, a gente apresentar a beleza de Deus. Despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar a sua missão na comunidade requer a escuta da voz do Espírito, que nunca deixa faltar a sua presença fecunda, né? Despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado, né? A missão de que cada batizado tem, e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar a sua missão na comunidade. Quer dizer, que cada batizado é chamado a assumir a sua missão na comunidade. Requer a escuta da voz do Espírito, que nunca deixa faltar a sua presença fecunda. O Espírito chama também hoje homens e mulheres para irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã, né? O Espírito não deixa faltar hoje. O Espírito vai ao encontro e suscita tantas pessoas no seio da comunidade. Pessoas que ajudam a formar na fé. Pessoas que fazem com que as pessoas possam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. Catequista. Catequista é esse. Catequista é esse que faz com que
os nossos catequizandos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, possam conhecer a verdade, a bondade e a beleza da fé cristã. Essa é a missão de vocês. Isso é o que vocês fazem na vida de nossas comunidades, né? O Espírito que suscita, quando nós doamos a vida numa comunidade, é dom do Espírito. O Espírito que suscitou em nós esse dom para a gente ensinar na fé, para a gente formar na fé. E vocês se colocaram a caminho. É o Espírito que faz. É o Espírito que suscitou que inspirou, não só inspirou, mas suscitou em vocês esse desejo de colocarem a vida, de doarem a vida nesse serviço bonito, nesse ministério bonito dentro da comunidade. De educar na fé, de apresentar a beleza da verdade, da bondade, da beleza da fé. Eu digo sempre, o Espírito é aquele que move a nossa liberdade. Ele faz aquilo que é mais difícil, mover a nossa liberdade e fazer a gente se doar com alegria, né? Move a nossa liberdade e nos faz nos doarmos com alegria. É tarefa dos pastores sustentar este percurso, enriquecer a vida da comunidade cristã com o reconhecimento de ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico, né? O Espírito é aquele que continua chamando hoje homens e mulheres. É a missão nossa de pastores, de sustentar este percurso, enriquecer a vida da comunidade cristã com reconhecimento de ministérios laicais. Isso é papel nosso, papel do bispo, né? Papel dos presbíteros, de reconhecer esses ministérios e apoiar estes ministérios. Não só reconhecer, apoiar, fazer com que nossos leigos e leigas possam doar a vida com alegria, desgastar a vida com alegria no seio de nossas comunidades. O apostolado laical possui indiscutivelmente uma valência secular. Esta exige procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Não é? Quer dizer, o que o Papa Francisco está dizendo aqui? Está dizendo que esses ministérios possuem indiscutivelmente uma valência secular. Quer dizer, não é? É onde vocês são leigos e leigas que estão no mundo. São ministérios, tanto que ele vai falar depois no final, não é? Dizer para não clericalizar o ministério dos catequistas. O leigo, a leiga é aquele e aquela que no mundo segue Jesus Cristo, é aquele e aquela que no mundo testemunha Jesus Cristo. Não é? Então, são os batizados, aqueles batizados e batizadas que vivem no mundo, mas vivem no mundo procurando o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Quer dizer, é o testemunho do mundo. É o testemunho que você dá no ambiente de trabalho, é o testemunho que se dá na vida do dia a dia, onde se vai ordenando as realidades temporais para Deus. Não é? A sua vida diária é tecida de encontros e relações familiares e sociais que permitem verificar como são especialmente chamados a tornarem a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser o sal
da terra. É o trabalho dos nossos leigos. Quem é o leigo, a leiga? É aquele e aquela que se doa na vida da comunidade, desgasta a vida nas nossas comunidades, mas aquele e aquela que testemunha Jesus Cristo no mundo. Testemunha Jesus Cristo no mundo nas diversas realidades do nosso mundo, orientando as diversas realidades do nosso mundo para o Evangelho, orientando as realidades do nosso mundo para Deus, não é? Os leigos são especialmente chamados a tornarem a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser sal da terra e luz do mundo. É lá no seu ambiente de trabalho, é lá onde você está, é lá no comércio, é lá no banco, é lá na sua fábrica, é lá onde você está, onde você trabalha, onde você doa a vida. O leigo, a leiga, é aquele, aquela que vai dando testemunho de Jesus Cristo no mundo, vai sendo sal da terra e luz do mundo. Vai fazendo com que a igreja se torne presente nas diversas realidades. Isso mesmo, olha.
Muito bem, é isso mesmo. Né? O ser sal da terra, o ser luz do mundo, acontece isso aí. Na realidade, bem concreto onde você está, lá que você dá o seu testemunho, é lá que o seu testemunho impacta as pessoas. É aquilo que o documento de Aparecida fala do discípulo missionário. Aparecida fala que Aparecida diz: todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. E quem é discípulo de Jesus Cristo é missionário. Quem é discípulo de Jesus Cristo, discípula, leva Jesus Cristo para os outros e para as outras. Leva o amor de Jesus Cristo para os outros e para as outras. Né? Isso é missão nossa, é o testemunho da senhora. É que se dá lá no seu ambiente de trabalho, aquele testemunho leve, alegre, bonito, que vai impactando a vida das pessoas. Né? No seu caminho, onde você podia ignorar aquelas... Não, também eles são filhos e filhas de Deus. Né? Onde uma saudação sua, onde pode fazer a diferença. Porque você não ignorou a pessoa. Né? É assim que às vezes a gente vai... pessoas vão se despertando para a fé. A primeira forma de evangelização é o nosso testemunho. Paulo VI já dizia no Evangelho Anunciandi: se os mestres são ouvidos, é porque antes são testemunhas. Né? Se os mestres são ouvidos, é porque antes são testemunhas. Né? A importância do testemunho. Né? Testemunho e o testemunho disso que o Papa diz aqui, que os leigos e leigas dão na vida do dia a dia. Né? O Papa conclui esse parágrafo dizendo: entretanto, é bom recordar que, além deste apostolado, os leigos podem ainda ser chamados por diversos modos a uma colaboração mais imediata no apostolado da hierarquia. É a semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. Né? Quer dizer, ajudar no apostolado da hierarquia. Quer dizer, é o que vocês fazem com a doação no trabalho da catequese, do ministério da catequese. Vocês ajudam o bispo, os padres, vocês ajudam nesse caminho bonito de educar na fé. O testemunho do leigo no mundo, o testemunho que o leigo é chamado também a dar no interno da comunidade, a doação que ele é chamado a ter no interno da comunidade e, no caso dos catequistas, formando na fé, ajudando na formação do discípulo e do discípulo missionário. Continua o Papa. No entanto, a função peculiar desempenhada pelo catequista especifica-se dentre outros serviços presentes na comunidade cristã. Quer dizer, diz o Papa, especifica-se. Com efeito, o catequista é chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diferentes etapas. Desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, passando pela instrução que torna conscientes da vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação permanente, que consente que cada batizado esteja sempre pronto a dar a razão da sua esperança a todo aquele que lhe a pede. Quer dizer, então o Papa fala aqui das diversas etapas da catequese. Né? Desde o anúncio do querigma, não tem a etapa querigmática na catequese, não tem a etapa do primeiro anúncio. Né? Papa Francisco tem enfatizado muito isso. E Papa Francisco fala que o querigma não é só uma etapa na catequese. O querigma é aquela realidade que é preciso ser repetida sempre de forma nova. Porque todos nós necessitamos sempre de ouvir de forma nova que Deus me ama.
Todos nós necessitamos ouvir sempre de forma nova que Cristo morreu e ressuscitou por mim. Cada um precisa ouvir de forma nova. Então, o Papa Francisco fala a importância sempre do querigma estar presente não só na primeira etapa, mas em todas as etapas. É preciso sempre repetir de forma nova o querigma. E não só na catequese, na pregação, em todos os momentos é preciso sempre a gente repetir de forma nova, ouvir de forma nova que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus nos ama, que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Até Paulo, é bonito a gente perceber nas epístolas de Paulo, num primeiro momento, Paulo vai dizer, Cristo morreu e ressuscitou por mim. Depois ele vai dizer por nós. Mas é interessante como Paulo se sente em primeira pessoa coenvolvido no mistério da morte e ressurreição de Cristo. Como ele se sente coenvolvido em primeira pessoa no mistério da morte e ressurreição de Cristo. Depois ele passa do mim para o nós. Mas como ele se sente em primeira pessoa coenvolvido no mistério da morte e ressurreição de Cristo. Isso é importante, a gente sentir o amor de Cristo na nossa vida. A gente sentir que Cristo me ama, que Cristo é o amor dele que faz a diferença na nossa vida. E quando você sente verdadeiramente esse amor de Cristo, você começa a anunciar também para os outros e para as outras o amor de Cristo. É o amor de Cristo que faz a diferença na nossa vida. E a gente precisa anunciar, vocês que são catequistas, nós que somos catequistas, que todos nós aqui somos catequistas. Se o bispo é o primeiro catequista, todos nós devemos sempre anunciar de forma nova o amor de Cristo. É preciso sempre, todas as etapas, seu bispo, mas eu já estou dando catequese lá para o pessoal. Não, você precisa sempre recordar de forma nova, fazer com que o catequizando se encontre sempre de forma nova com o amor de Cristo. Nunca é demais falar do amor de Cristo. O que transforma a vida das pessoas, meus queridos catequistas, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma... O que transforma a vida das pessoas é um encontro com uma pessoa, que se chama Jesus de Nazaré. E a partir do momento em que nos encontramos com Jesus de Nazaré, e a gente vai se colocando no segmento dele, vai se envolvendo com ele. É ele que transforma a vida das pessoas. Ninguém deixa a vida para seguir uma ideia, para seguir, até pode ser um ou outro que deixe. Mas o que move a nossa vida, o que verdadeiramente nos faz mudar de rota, o que verdadeiramente anima o nosso coração, é o encontro com a pessoa viva de Jesus Cristo. E o catequista é aquele que vai propondo sempre para o catequizando, não uma pessoa morta, uma pessoa... Não, vai propondo sempre um encontro com uma pessoa viva. E o catequizando vai se envolvendo cada vez mais com o mistério de Cristo. Por isso a catequese tem que conduzir sempre a liturgia. Catequese e liturgia andam juntas. Não é? Aquilo que você aprofunda na catequese, é preciso você celebrar na liturgia. Claro, a catequese tem que conduzir a essa experiência com o mistério de Cristo. O catequizando não pode sair do seu encontro de catequese só com ideias na cabeça. Ele tem que ir se encontrando com uma pessoa viva. Se vocês perceberem, eu faço todos os dias um momento catequético. Tem no portal da Diocese. Vocês podem se inscrever lá se quiser, podem seguir se quiser. Qual é o meu intuito? É o encontro diário com o Evangelho. É o encontro diário com a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho vai me fazendo me encontrar com uma pessoa. Por detrás do texto existe uma pessoa que eu encontro.
Existe uma imagem de Jesus que eu me encontro, e eu vou me encontrando com Ele. É Ele que todos os dias vai falando ao meu coração. É Ele que todos os dias vai aquecendo o meu coração. É Ele que todos os dias vai verdadeiramente me fazendo viver e me doar como discípulo. É o encontro com a palavra. Né? A palavra está no centro da vida da nossa amada arquidiocese. Nosso plano pastoral é o que? A palavra. A palavra quer dizer o quê? É um encontro. A palavra implica um encontro diário. É a palavra de Deus lida, meditada, rezada, que vai formando o nosso coração de discípulos e de discípulos missionários. Né? Não tem verdadeiro discipulado sem a palavra de Deus. Não tem verdadeiro discipulado sem o encontro diário com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai formando o coração da gente. É a palavra de Deus lida, meditada, rezada, interiorizada, que vai verdadeiramente aquecendo o nosso coração, que vai nos colocando num caminho bonito de discipulado. Só forma discípulo, discípula, quem é discípulo, discípula. O catequista, ele tem que ser, antes de tudo, um discípulo missionário. Só quem é discípulo missionário forma discípulo missionário. Não tem outro segredo. Só quem verdadeiramente se colocou no seguimento de Jesus Cristo tem condições de colocar outras pessoas, de introduzir outras pessoas no seguimento de Jesus Cristo. O catequista ele tem que ser, primeiro, antes de tudo, um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Né? E nesse processo de formação do discípulo missionário, a palavra de Deus é fundamental. Palavra, Eucaristia, né, comunidade, mas o encontro diário com a palavra de Deus. É o encontro diário com a palavra de Deus que vai formando o nosso coração, que vai fazendo aquilo que a palavra de Deus fez nos grandes personagens do Antigo Testamento. No Antigo e do Novo Testamento, nos grandes santos. E hoje quer fazer a mesma coisa conosco. Ela quer verdadeiramente nos formar hoje amigos e amigas de Deus, discípulos e discípulas. Mas, para que ela faça, é preciso a gente deixar. Mas vamos terminar, porque senão eu não termino aqui o que eu tenho que fazer. Não é? O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre mistagogo, acompanhante pedagogo que instrui em nome da igreja. Uma identidade que só mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. Né? O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo. O que é mistagogo? Mistagogo é alguém que experimenta o mistério. É alguém que vive do mistério, aquilo que estávamos falando. É a palavra de Deus que vai formando em nós, vai nos verdadeiramente nos fazendo viver do mistério de Cristo, e a gente vivendo do mistério de Cristo, a gente vai verdadeiramente também introduzindo outras pessoas no mistério de Cristo. Mistagogo. Né? Quem é o mistagogo? Alguém que vive do mistério. Quem vive do mistério introduz outras pessoas no mistério. Quem não vive não consegue fazer este caminho. Aí o Papa Francisco fala de Paulo VI aqui. Paulo VI, assim, o que Paulo VI fez nessa busca de valorizar cada vez mais o ministério de catequista. Paulo, não é? E o Papa Francisco cita aqui, depois cita Paulo VI, e depois vai também citar também Evangelii Gaudium. Diz ele: então, com grande clarividência, São Paulo VI emanou na carta apostólica Ministeria Quaedam, tendo em vista não só adaptar
ao novo momento histórico os ministérios de leitor e acólito, mas também pedir às conferências episcopais para promoverem outros ministérios, entre os quais o de catequista. Não é? Aí diz Paulo VI, além destes ministérios comuns a toda a Igreja Latina, nada impede que as conferências episcopais peçam outros à Santa Sé e, por motivos particulares, julguem a sua instituição necessária ou muito útil na sua região. Tais são, por exemplo, as funções de hostiário, de exorcista e de catequista. O mesmo instante, convite, volta à exortação, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, quando, ao pedir para saber ler as exigências atuais da comunidade cristã, numa continuidade fiel com as origens, exortava a encontrar novas formas ministeriais para uma pastoral renovada. E então diz Paulo VI, tais ministérios novos na aparência, mas muito ligados à experiência vivida pela Igreja ao longo da sua existência, por exemplo, o de catequistas, são preciosos para a implantação, a vida, o crescimento da Igreja e para a sua capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta e para aqueles que estão distantes. Diz Paulo VI na Evangelii Nunciandi. Continua Papa Francisco, com efeito, não se pode negar que cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na Igreja. Prestem bem atenção nisso aqui. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos da Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e de uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Não é? Cresceu essa consciência do laicato. E nós podemos contar hoje, graças a Deus, com um laicato mais maduro, com um laicato maduro. Por conseguinte, receber um ministério laical como de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentação da clericalização. Aqui ele fala com clareza já, não é? Então, no ministério de catequistas. Este ministério possui uma forte valência vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito da instituição. Quer dizer, não é claro que não é assim que vamos investindo de qualquer jeito. Não é preciso um discernimento por parte do bispo, um discernimento por parte da comunidade, e depois um rito mesmo de instituição. De fato, é um serviço estável prestado à igreja local, de acordo com as exigências pastorais identificadas pelo ordinário do lugar, mas desempenhado de maneira laical, como existe a própria natureza do ministério. Quer dizer, o Papa enfatiza muito que é um ministério leigo, não é para clericalizar os catequistas, é um ministério leigo, né? Mas um ministério estável. É um serviço estável prestado à igreja local, de acordo com as exigências pastorais do ordinário do lugar. É um ministério laical, mas um ministério estável. E continua o Papa, convém que ao ministério instituído de catequista sejam chamados homens e mulheres de fé profunda, maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para ser solícitos comunicadores da verdade da fé. Tenham já maturado uma prévia experiência de
catequese. Requer-se que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Quer dizer, não é assim que agora vamos pegar qualquer pessoa e vamos investir. Não. Exige que sejam pessoas que verdadeiramente vivam a fé, testemunhem a fé, tenham uma participação ativa na vida da comunidade, sejam membros vivos da comunidade, gente que tenha também uma formação. Claro que formação a arquidiocese tem que oferecer, e oferecerá. Não é? Quer dizer, então esse ministério devagar vai tomando forma também através da investidura na vida da nossa amada arquidiocese. Requer que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Quer dizer, claro que a gente quando pensa, eu pelo menos quando penso aqui na diocese, ministério de catequista, que seja, claro, que ele exerça o seu ministério na sua paróquia. Não vamos exigir que um saia da sua paróquia lá não sei onde para exercer o ministério em outro lugar. Não é claro que a gente pensa, graças a Deus, a nossa igreja arquidiocesana, na arquidiocese a gente tem um grande número de catequistas, e o catequista onde ele deve exercer, é claro, a sua missão na sua comunidade. Deve exercer o seu ministério na sua comunidade, na sua paróquia. Depois o Papa fala assim, depois de ter ponderado todos os aspectos, em virtude da autoridade apostólica, instituo o ministério laical de catequista. Depois, aí é só coisas que vocês podem ler com tranquilidade. Não é? Acho que é o que eu tinha mais ou menos para vos dizer. Não é? Mais uma vez, acentuo, é o ministério fundamental na vida da nossa amada arquidiocese. O ministério de vocês é um ministério fundamental. Quem educa na fé, quem está lá no dia a dia educando na fé, são vocês. Não tenham medo. Não tenham medo de educar com beleza na fé, não tenham medo de fazer com que nossas crianças, adolescentes e jovens possam crescer com beleza no caminho da fé. Eu só tenho que agradecer esse ministério bonito que vocês exercem na vida da nossa amada arquidiocese. É claro que a instituição ela vai acontecendo de forma natural, mas com formação, com tudo, graças a Deus já se tem todo um caminho de formação, mas o caminho de formação também que a gente fará de acordo com o moto próprio. É claro que também não é que agora para ser catequista todo mundo tem que ser instituído, não. Não é. Muita gente pode continuar dando catequese, sem ser instituído, mas o importante é que você está exercendo o seu ministério na vida da comunidade. Isso que é o mais importante. Você está sendo dom na vida da comunidade. Você está fazendo da sua vida um dom de serviço, um dom de amor na educação da fé. Isso que é o mais importante. Não é? Mas, claro, a gente vai caminhar nesse sentido de investir, vamos caminhar nessa direção. Eu sou convencido de que eu já era convencido, ainda mais com o moto próprio do Papa Francisco, sou mais convencido ainda de que o catequista é um ministério, e que precisamos seguir nessa direção, ainda mais agora que o Papa nos mandou, vamos seguir nessa direção com muita alegria. Então, mais uma vez, obrigado por esse trabalho bonito, por essa doação bonita, por esse ministério bonito que vocês exercem na vida da nossa amada arquidiocese, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Obrigado. Eu quero já agradecemos, mas nunca é suficiente. Agradecemos a Dom Paulo César pela presença, também por como é o primeiro catequista responsável
da Arquidiocese por nos dar o exemplo de doar a vida, que afinal, se somos catequistas, é porque somos chamados a dar a vida. Então, eu também agradeço a cada um de vocês que está aqui, que o Espírito Santo nos trouxe aqui e Ele levará para frente também, do modo que Ele achar melhor. Agora, vamos abrir umas possibilidades para algumas perguntas. Se alguém tem alguma pergunta pertinente à formação, o que nós escutamos, ou seja, a este ministério, ou, enfim, ministério de catequista, se alguém tem alguma pergunta para Dom Paulo César, agora é o momento de fazê-la de um modo objetivo. Vamos dar o microfone, porque como está sendo gravado, para que possa ser também gravado aí para uso posterior. Boa tarde, Dom Paulo César. Agradeço demais a palestra, foi muito boa. Eu vi que durante a palestra muitos pontos foram tocados em relação à experiência que a igreja teve desde o início, né, da formação da igreja, propriamente dito, até os dias de hoje. E com o passar do tempo, né, nós vimos que, principalmente agora, depois do Vaticano II, nós, principalmente nesse ponto, nós tivemos a sensação assim, de falar de novo, né? Falar de Jesus Cristo de forma nova, né? Do querigma de forma nova todas as vezes. Né? Há alguma questão que se perdeu no tempo da igreja, entre o início e o processo de agora, ou o senhor entende que a igreja, de fato, vem evoluindo da forma como o Espírito Santo prevê? Obrigado. Quer dizer, agradeço a sua pergunta. É claro que, como você percebe, é claro que o documento deu um salto. Deu um salto do Novo Testamento depois para o Vaticano II. Não passou, eu que passei um pouco pela patrística ali, que é claro que o Vaticano II recuperou tantos elementos da tradição. O Vaticano II ele foi precedido pelo movimento patrístico, movimento bíblico, e o Vaticano II, então, pôde recuperar esses grandes elementos da tradição da Igreja, por isso que foi um concílio que trouxe toda essa riqueza, não é? E hoje a teologia é estudada, é aprofundada, então o que nos permitiu voltar à riqueza bíblica e à riqueza patrística, e o que permitiu a Igreja dando passos largos, inclusive, no caminho da iniciação cristã, no caminho, e em tantos outros caminhos também. Né? Mas isso se deve ao caminho que o Vaticano II fez, mas não só ao caminho que o Vaticano II fez, aquilo que o antecedeu, que foi o movimento bíblico, patrístico, todo um aprofundamento das fontes cristãs, e também o estudo da teologia hoje, o estudo da Sagrada Escritura, que nos permite e nos permitiu ir aprofundando cada vez mais a fé, não é? E por isso a Igreja reencontrou com a beleza dos ministérios, quer dizer, dos ministérios laicais aqui, né? E também, principalmente, com o ministério de catequista. Não sei se... Dom Paulo César, o senhor disse que o Espírito vai ao encontro das pessoas para que seja apresentada a beleza da fé cristã. Nessa sua fala, eu visualizei uma situação na minha paróquia em que um catequizando fez a inscrição apenas para ser crismado, para receber a lembrancinha, porque ia ser padrinho, mas que era ateu. Eu sou ateu, eu vou fazer as catequeses, mas eu continuo sendo ateu. E essa palavra aqui se cumpriu na vida desse catequizando, e no final foi o melhor testemunho que eu escutei. E aí eu queria que o senhor novamente falasse da beleza da fé. Quer dizer, o Espírito de Deus trabalha da forma que a gente imagina e da forma que a gente não imagina. Não é verdade? Se tivessem recusado esse catequizando, só porque ele se dizia ateu, não é? Ele teria se convertido?
Não teria, né? Teria acontecido todo esse processo de mudança nele? Não, não é? Então, o Espírito trabalha como a gente não imagina. O nosso papel é acolher as pessoas. Às vezes, a disposição que existe no coração das pessoas, às vezes não são as motivações que a gente espera. Como esse, ele era ateu. Mas se tivesse sido rejeitado, Deus trabalha de forma que a gente não imagina. O grande problema nosso é, às vezes, a gente começa a colocar muito limite à ação de Deus. Mas Deus age. Não é? Às vezes, a primeira motivação das pessoas, a gente tem que escutá-las e tem que acolhê-las. Como nesse caso, se você fosse ver a rigor, dizia, meu filho, você está no lugar errado. Não é? Mas não, ele foi acolhido. E acolhendo, através do processo de catequese, ele se encontrou com Cristo. Mas isso é obra só do catequista? O catequista fez o seu papel. Mas o Espírito trabalhou através do catequista. Acho que esse testemunho seu, não é? Ele fala por si mesmo. E fala para todos nós. Fala para mim e fala para todos nós. Onde o Espírito age da forma como Ele quer, com a liberdade dEle. E faz grandes coisas através de nós. Então, não tenham medo. Não tenham medo das motivações iniciais de um catequizando. Foi papai e mamãe que me mandou. Eu vim porque eu quero casar e tem que fazer. Eu vim porque tem que ser padrinho, como nesse caso, não é? Não tenham medo das motivações. Façam bem o papel de vocês, porque Deus age através de vocês. Deus age através de instrumentos adequados e inadequados, mas age. A gente não tem que ter medo da ação de Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Mais uma última pergunta. Se tem alguém? Sim, senhor aí. Sua bênção. A propósito do testemunho da colega, eu imagino essa disciplina de Papa Francisco, a igreja em saída. Nós, fiéis que estamos na linha de frente, a gente muitas vezes coteja um pouco com aquilo que herdamos de Bento XVI. Uma posição de ortodoxia mais plena, mais rígida, com mais rigor. Aí, a minha pergunta é essa igreja em saída, essa perspectiva nossa pastoral, sobretudo no acolhimento, como o senhor bem disse, mas de uma forma também sem uma ortodoxia que muitas vezes fez com que a gente, de certo modo, afastasse a igreja de outros setores. Como o senhor imagina isso? Não, eu imagino, quer dizer, eu acho que o Papa Francisco quer uma igreja em saída, eu sou convencido de uma igreja em saída. Mas uma igreja em saída é uma igreja que acolhe. Não é? A primeira posição, e isso já era também a posição de Bento XVI, não é, às vezes a gente já vem para as pessoas com código de ética, com código de doutrina, com manual de moral, não é? Às vezes, isso não acontece só na catequese, não, isso acontece no batismo. Às vezes as pessoas vêm pedir o batismo para os filhos. E às vezes a gente que a primeira vez está vindo à igreja, a gente que já veio, que se afastou da igreja, a gente já vai logo com código de direito canônico aberto, com código de ética, com código de moral. Você tem que fazer isso, você não fez isso, você vive... Não é assim. O Papa Francisco diz que é preciso acolher. Quando você se sente acolhido, aí você já fez alguma coisa. Acolher, Papa Francisco fala sempre acolher, acompanhar, integrar. É um caminho exigente, um caminho difícil, mas é o caminho da igreja. Né? Nós estávamos conversando esses dias, numa reunião do CELAM, sobre a questão, por exemplo, de, às vezes, homossexuais, às vezes, pessoas que têm uma vida afetiva. O que fazer com essas pessoas? Então, vamos abandoná-las?
Mas e se elas quiserem também viver a sua fé e se encontrar com Cristo? Vamos abandoná-las? Não. É papel da igreja fazer isso que Papa Francisco manda. É acolher, acompanhar, integrar. É claro que o processo de acompanhamento é o processo de aprofundamento do encontro com Cristo, aí que a pessoa vai se encontrando a partir do encontro com Cristo, com a vida moral, onde ela vai questionando a sua vida, onde ela vai se encontrando com a sua realidade. É daí que nasce a conversão. Às vezes a gente já apresenta para a pessoa primeiro, o código de moral, o código... Não, a fé nasce do encontro com uma pessoa. O que move a vida de alguém não é um encontro com o manual de moral, não é o encontro com uma pessoa. É a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo que a pessoa começa a questionar a sua vida, que a pessoa começa a aprofundar a sua fé, e ela começa a ver então que tantas coisas que ela fazia, mas isso aqui não está certo, isso aqui não vai. E às vezes não é de uma hora para outra também que ela consegue ir mudando. Por que o processo catequético na igreja primitiva levava anos? Porque tem vícios na vida da gente que leva anos, mais anos para mudar. E a gente quer dos outros que mude de uma hora para outra, não é assim? Não é? Evangelizar, amados e amadas de Deus, é difícil. Acompanhar as pessoas no caminho de amadurecimento na fé é difícil. Integrar é difícil, mas é um caminho que nós não devemos ter medo. Primeiro o encontro com Cristo, depois o caminho de amadurecimento desse encontro com Cristo, né? Onde a pessoa vai se encontrando com as verdades da fé, onde vem toda a fé da igreja, e integrar. Agora é um caminho, mas um caminho que nós não devemos ter medo. Nós vivemos um mundo hoje onde é um ser humano cada vez mais frágil, um ser humano cada vez mais fragilizado. Nós não devemos ter medo. Nós devemos, sim, ter sempre essa postura de acolhimento. Acolhendo, o Senhor faz a sua parte, acolhendo, o Espírito faz a sua parte, acolhendo, a gente vai depois acompanhando, integrando. Não devemos ter medo de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja evangelizadora, de uma igreja que encontra o homem e a mulher ferido do nosso tempo, mas é capaz de sarar as feridas, é capaz de ir acompanhando, é capaz de ir integrando. Obrigado pela sua pergunta. Só alguns avisos finais. Então, continuaremos na próxima terça-feira, 19h30. Aqui no salão, alguns dias vamos ter que nos deslocar, porque temos outras atividades já anteriormente agendadas. Então, talvez alguns outros dias não será aqui a nossa formação, mas terças e sábados, ou sábados e terças, melhor, 14 horas no sábado, terças-feiras, 19h30. Duração será por volta de 1 hora com perguntas e alguma coisa. Hoje foi um pouco mais extenso, mas só para vocês terem também uma ideia. O nosso intuito, como falava, é vida nova em Cristo e esta pequena formação para os catequistas, que obviamente não é a instituição do Ministério de Catequista, a Conferência Episcopal do Brasil depois vai já organizar como será, né? Ou já tem feito mais ou menos? Já tem um livrinho. Mas nós, no final nós daremos um certificado para aqueles que participarem de todas as palestras. Teremos a possibilidade, subiremos o vídeo no YouTube, se por acaso você não puder participar. Por isso que nós também tomamos o nome de vocês e tudo, para depois dar um certificado de que participaram desses encontros. E por minha parte é isso. Muito obrigado pela presença. Vamos agora pedir uma oração e a bênção final. Vamos então rezar uma Ave Maria. Maria foi a grande catequista, aquela que educou o Filho de Deus na sua humanidade. Ela foi a primeira grande catequista, que ela nos ensine cada vez mais nesse processo de educação da fé.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria, vão para casa com alegria, para suas paróquias com alegria. E tem um lanche para vocês preparado aí atrás.